Olá, bom dia pessoal. Hoje iremos realizar uma apresentação sobre exame ginecológico. Olá, eu sou a Ingrid Emily e eu vou te fazer uma pergunta. Você sabe o que é Papa Nicolau? O exame de Papa Nicolau é um teste realizado para detectar alterações nas células do colo do útero. Este exame também pode ser chamado de esfregaço cervico-vaginal e colpocitologia oncótica cervical. Esse exame é a principal estratégia para detectar lesões precocemente e fazer o diagnóstico da doença bem no início, antes que a mulher tenha sintomas. Pode ser feito em postos ou unidades de saúde da rede pública que tenham profissionais capacitados. É fundamental que os serviços de saúde orientem sobre o que é e qual a importância do exame preventivo, pois sua realização periódica permite que o diagnóstico seja feito cedo e reduza a mortalidade por câncer do colo do útero. O exame preventivo é indolor, simples e rápido. Pode, no máximo, causar um pequeno desconforto, que diminui se a mulher conseguir relaxar e se o exame for realizado com boa técnica e de forma delicada. Agora, vamos para as etapas de como é feito o Papa Nicolau. Para a coleta do material, é introduzido um instrumento chamado espéculo na vagina, conhecido popularmente como bico de pato, devido ao seu formato. O médico faz a inspeção visual do interior da vagina e do colo do útero. A seguir, o profissional provoca uma pequena escamação da superfície externa e interna do colo do útero com uma espátula de madeira e uma escovinha. As células colhidas são colocadas numa lâmina para análise em laboratório especializado em citopatologia. Os materiais necessários para o exame de Papa Nicolau são luvas de procedimento, lâmina, espéculo, espátula de Aires, escova endocervical, fixador e o pote coletor que será mandado para o laboratório após a realização. Técnica de coleta. Com este maior transverso na posição vertical, o dispositivo de abertura, que é essa parte laranjada, eu trago voltado para a direita, introduzo no canal vaginal fazendo um giro de 90 graus. Após, faço a abertura nessa parte laranjada que se chama borboleta. Aqui podemos visualizar o colo do útero e o ósseo. Mantendo o espéculo fixo com uma mão, seguro a lâmina com os dois dedos, que estará devidamente identificada na parte fosca. Introduzo a espátula de Aires, fazendo um giro de 360 na região do ósseo. Após a parte fosca da lâmina, deposito no sentido de descida. Com a escova endocervical, introduzo dentro do ósseo, fazendo um giro de 360. Deposito na outra metade da lâmina, fazendo um giro no sentido horário, após realizo a fixação com spray a 20 cm de distância, colocando no pote que será enviado para o laboratório. A retirada do espéculo deve ser feita sem fechar completamente para não ferir o canal vaginal da mulher, realizando um giro de 90 graus suavemente e retirar o espéculo. Agora você pode estar se perguntando: quem deve e quando fazer o exame preventivo? Toda mulher que tem ou já teve vida sexual deve submeter-se ao exame preventivo periódico, especialmente as que têm entre 25 e 59 anos. Inicialmente, o exame deve ser feito anualmente. Após 2 exames seguidos, com um intervalo de 1 ano, apresentando resultado normal, o preventivo pode passar a ser feito a cada 3 anos. Você sabia que existem vários fatores que podem comprometer o exame de Papa Nicolau? Eu sou a Gabriela Valéria e vou citar alguns fatores que podem provocar o erro. O primeiro fator é o sangue. Não é à toa que uma das contraindicações para a realização do Papa Nicolau seja que a mulher vá realizar o exame menstruada. O sangue pode mascarar o resultado do exame devido a estar misturado junto com as células do colo uterino. Outros fatores que podem comprometer o exame são áreas espessas, pois essas áreas podem impedir a visualização do colo uterino, mesmo tendo o auxílio dos equipamentos, o dessecamento, que ocorre quando a célula coletada se encontra prejudicada
e a amostra se torna insatisfatória para o exame, artefatos de estriamento e infiltrado leucocitário. Em alguns estudos, encontra-se também que a presença de lubrificantes, como a vaselina, podem comprometer o exame. Porém, há outros estudos que dizem não haver influência dos lubrificantes nos resultados dos exames. Olá, eu sou Nayara e agora eu vou falar sobre os resultados que podem ser obtidos a partir desse exame. Dentre eles, o falso positivo e o falso negativo. O paciente pode receber 4 resultados. O resultado positivo, quando o paciente possui a doença. O resultado negativo, quando o paciente não possui a doença. E resultados controversos, que deveriam ser positivos e negativos, porém, por um erro que aconteceu durante a coleta ou a análise do exame, o paciente recebeu um resultado falso. Ou seja, ele pode receber um resultado falso positivo, quando o teste se mostra positivo, porém o paciente não tem a doença. Ou pode receber um resultado falso negativo, quando o paciente testa e mostra que é negativo, porém o paciente possui a doença. As principais causas dos resultados falsos negativos e falsos positivos estão relacionados a erros ocorridos no ato da coleta, no escrutínio, que é um momento em qual o profissional deve examinar a lâmina, progredindo campo a campo até que toda a área sobre a lamínula seja inspecionada, no momento do esfregaço e na interpretação dos exames. Nota-se a importância das fases pré-analítica, analítica e pós-analítica do exame Papa-Nicolau, uma vez que para atingir a meta satisfatória da investigação, é fundamental avaliar todas as etapas nas quais pode ocorrer falha, dentre elas as etapas iniciais, no qual o material citológico será colhido diretamente do canal uterino dessa mulher. O profissional deve ficar atento para que nesse momento não ocorra nenhum erro e nem desvio de material, para que no momento da avaliação do exame os resultados possam ser mais fiéis possíveis à coleta. Olá, eu sou Nathan e agora vamos falar sobre evoluções ou regressões das lesões de colo uterino, onde poderemos observar as citologias em meio líquido e as citologias no método convencional, de cada um dos estágios que o colo uterino se apresenta. Aqui, olhando de baixo para cima, observamos o colo uterino em seu estado normal. Logo acima, podemos ver como é a sua citologia tanto no método convencional quanto a citologia em meio líquido. Nesta próxima imagem, observa-se também, de baixo para cima, o colo do útero quando infectado pelo HPV. Logo acima, observamos a citologia do útero nesse estado, tanto no método convencional quanto em meio líquido. Tal infecção pode evoluir para uma lesão precursora, que podemos observar na próxima imagem. Aqui nessa imagem, observamos a lesão precursora e logo acima como é a sua citologia, tanto no método convencional quanto a citologia em meio líquido. Até a lesão precursora, pode ser que o indivíduo, através de tratamento, consiga a regressão da lesão, fazendo com que o útero volte ao normal, como foi observado na primeira figura. Nesta próxima imagem, podemos observar o colo uterino com câncer que evoluiu da lesão precursora. Logo acima, observa-se a citologia do útero nesse estado, tanto no método convencional quanto em meio líquido. Diagnósticos laboratoriais. Existem alguns tipos de resultados que podem ser acusados pelo exame de Papa-Nicolau. O primeiro resultado é o negativo para o câncer. Nesse resultado, há duas possibilidades:
Se for o primeiro negativo, a mulher deverá realizar o exame novamente como um preventivo, e isso deverá ocorrer 1 ano após o primeiro exame. Por outro lado, se ela, 1 ano antes, havia realizado o exame e o mesmo deu negativo, o próximo exame preventivo dela deverá ser realizado depois de 3 anos. O segundo resultado que pode ser apontado é a alteração NIC1, que corresponde a uma displasia leve, como uma lesão provocada por HPV, que é um vírus transmitido sexualmente. Ao se obter esse resultado, a mulher deverá realizar um novo exame, 6 meses após esse primeiro. Outras alterações é a NIC2, que corresponde a uma displasia moderada, e a NIC3, que também é chamada de carcinoma in situ e é uma displasia mais grave e cis. Quando o exame apontar esse resultado, o médico irá escolher qual será a melhor conduta e a mulher precisará realizar alguns exames, como a colposcopia, que é um exame realizado com o auxílio de um aparelho com lentes de aumento e câmera, possibilitando a visualização do colo do útero, da vagina e do períneo. Um outro resultado apontado é a infecção pelo HPV. Quando esse resultado der positivo, o paciente deverá realizar um novo exame após 6 meses. Em alguns casos, a amostra ela é insatisfatória. Quando isso ocorre, a mulher deverá fazer um novo exame o mais rápido possível.